Olá, amigos do YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Theo Borges, hoje é dia 27 de fevereiro, um domingo de carnaval ainda, e vou fazer o meu planejamento para amanhã, segunda-feira ainda de carnaval, dia 28 de fevereiro. Vai ser um vídeo bem mais tranquilo, porque nós temos poucos jogos que eu costumo trabalhar, nas ligas que eu costumo trabalhar, então vai ser um vídeo bem curto, tá? O pessoal reclama bastante dos vídeos de sábado, de domingo, que ficam grandes, mas enfim, vocês sabem o meu nível de detalhamento, o quanto eu tento me aprofundar nas características das equipes, então é praticamente impossível fazer um vídeo correndo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar fazendo aquele resumo de domingo, tá? Dos campeonatos que a gente separou para trabalhar, e depois a gente vai fazendo os nossos planejamentos. Convido você, óbvio, a participar aqui nos comentários comigo. Já estou aqui no Flash Score só para a gente dar uma olhada nos jogos. Pela manhã nós tivemos o Torino perdendo para o Cagliari por 2-1, resultado muito bom para o time do Cagliari. O Celtic não conseguiu vencer o Hibernia. O Celtic eu tinha separado para trabalhar um back, é o favorito, mas o Celtic não me deu padrão de superioridade para estar a favor. Pelo contrário, o Hibernia teve bastante chance também. A Bundesliga 2 foi bem agitada. Acho que cumpriu bem as expectativas aqui, principalmente no derby do Norte, né? A gente esperava bastante gols aqui. Hamburgo e Bremen realmente foi um jogo muito bom. Teve até ali uma possível chance de alavancagem. Eu estava posicionado em lei ao Bremen naquele gol anulado do Hamburgo no final, mas infelizmente dois jogadores do Hamburgo estavam em posição de impedimento, mas foi um bom jogo para trabalhar uma longa exposição, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Também deu para trabalhar o limite. Foi bom, tá? Eu fiquei exposto no overlimit em Heidenheim e Sandhausen sem sucesso. Esse aqui foi um jogo que me surpreendeu também em relação a espaços. O Heidenheim não perde em casa há muito tempo. Mesmo assim, o Sandhausen conseguiu atrapalhar, conseguiu criar situações, poderia ter vencido o jogo e mais uma vez segue sem perder, né? Se eu não me engano, já é a quarta partida de invencibilidade do Sandhausen. O Regensburg e Düsseldorf ficou aquele jogo mais truncado. O Regensburg vinha de duas vitórias com o novo treinador. Desculpa, o Düsseldorf vinha com duas vitórias do novo treinador. O Regensburg vinha muitos jogos sem conseguir vencer. O Regensburg é nítido como caiu a qualidade da equipe, né? Um time que liderou a competição da Bundes 2 por várias rodadas, não consegue propor contra ninguém. Dentro de casa é impressionante, parece que ele está sempre jogando fora de casa, só pautado em bola na área. Qualquer bola próxima ali do meio campo eles já estavam alçando na área, e acabou dessa vez não deu resultado. O time que mais marca de bola parada chegou a fazer um gol, mas foi anulado. E se continuar desse jeito, não tem ambição nenhuma, né? O Fortuna também acho que esse ano não vai ter muita coisa. Nesse jogo eu não me envolvi no mercado de gol. Cheguei a comprar a bola parada que resultou no gol do Regensburg, mas foi anulado, tá? Verona e Venezia, eu não consegui focar nesse jogo. Aqui já começa o horário do almoço, né? Aí fica difícil, não dá no final de semana para você fazer todos os jogos que você separou. Um bom resultado do Verona aqui dentro de casa, esperado, né? Mas um bom resultado. O Leipzig, apesar da dificuldade, foi um jogo difícil, primeiro tempo ruim de se assistir. O Leipzig conseguiu vencer com um gol no final do Nkunku, que vem jogando demais, é artilheiro da equipe. E é um resultado muito bom para a equipe do Leipzig, que vem tentando amadurecer fora de casa. O Rangers, tendo visto aqui em cima o Celtic empatar, precisava demais dessa vitória. E eu cheguei a comentar com vocês no Telegram. Tá desfocando, tá pegando a foto da minha mãe ali atrás. Eu cheguei a comentar com vocês no Telegram. Eu falei, olha, eu vou atrás de uma leitura para back Rangers, porque como o Celtic empatou, o Rangers vai vir com muita vontade. E foi o que aconteceu. Eu consegui pegar o primeiro gol do Rangers em back, tava um padrão absurdo, e não deu tempo de fechar. O segundo já veio logo em seguida. Eu cheguei a colocar o print no meu Telegram, foi coisa de um minuto depois. E aí depois do 2-0, obviamente, eu fechei a posição. E aí, voltando do almoço, o Mãe Boa, né, Motherwell, empatou o jogo e ficou nisso. O Rangers teve a oportunidade na mão de colar no Celtic na tabela e não conseguiu. O derby lá em Sevilha, o clássico, 2-1 para o Sevilha, clássico bastante disputado, aqui eu não fiz nada. Peguei o overlimit em Augsburg e Dortmund. O Dortmund parecia que ia fazer o segundo, o Augsburg muito recuado. Comentei no Telegram com vocês que eu queria buscar mais um gol, mas precisava de um Augsburg se expor um pouco mais. Quando ele começou a se expor e chegou a odd para mim, eu peguei e consegui buscar esse empate do Augsburg. Mais uma vez, o Augsburg não consegue vencer, porém
pelo menos evitou a derrota. A Copa da Liga Inglesa final, na minha opinião, foi um dos melhores jogos da temporada. Não dei nenhum clique aqui, foi um jogo muito mais de se assistir, foi um prazer assistir esse jogo. O 0-0 acho que ficou estranho para um tipo de jogo que foi, desse tipo de qualidade, acho que merecia um resultado diferente. Né? Eu comentei com vocês que era Copa, eu queria tomar cuidado para trabalhar gols aqui, porque o jogo geralmente vai se encaminhando e se arrastando para o 0-0, mas teve muita oportunidade, muito gol perdido, muita defesa bonita. O Liverpool acabou ganhando nas penalidades. A Roma ganhou do Spezia com um gol no penal no último lance do jogo, tá bem polêmico. Tá? A Roma de novo não apresentou um bom futebol. O Spezia teve um jogador expulso, acho que foi logo no comecinho do segundo tempo. E a Roma teve, ou foi no primeiro tempo ainda, não me lembro. E a Roma teve um volume de jogo absurdo, não conseguiu marcar. Foi marcar no finalzinho. O Benfica venceu o Vitória de Guimarães. Eu não tenho certeza se deu padrão ou não. Não consegui fazer o início desse jogo. Jogo do Flamengo com o Rezende. Cheguei a comentar ele com vocês no Telegram. Queria muito trabalhar o mercado de gols no segundo tempo. O Flamengo perdia por 1-0 ou por 2-0. Acho que por 1-0 no primeiro tempo. Mas, meus amigos, que cotação amassada. O overlimit aos 75 estava 1,40. É coisa é absurdo, é absurdo. Tá? E eu preferi ficar de fora. Saiu mais 3 gols. Saiu um gol do Rezende e 2 do Flamengo. Mesmo assim, não bate com os meus métodos, tá? A Lazio, esse resultado aqui me surpreendeu, porque quando eu vi da última vez estava 1-0. O Pedro empatou aos 88 e aos 94 o Napoli conseguiu vencer, e isso dá a liderança pro Napoli, tá? Isso é uma... Cara, tá desfocando muito a minha cara aqui. Acho que tá focando lá atrás. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aí. Esse é um resultado muito importante, porque a Série A italiana parece que ninguém quer vencer, né? E essa vitória do Napoli coloca o Napoli na liderança. Óbvio, o Milan tá tá reclamando bastante nos jornais italianos lá, porque parece que estão reclamando do gol de mão da Udinese, enfim, tá? Outro que por enquanto está vacilando é o Porto. Por que está vacilando? Porque, olha só o cenário. O Sport empatou fora de casa lá contra o Marítimo, e o Porto tinha tudo para colocar 8 pontos de diferença. Só que está empatando com o Gil Vicente. Óbvio, ainda falta os acréscimos, né? O Gil Vicente teve um cartão vermelho aos 4 minutos e o Porto, por enquanto, vai vacilando. Né? Tem que vencer. E o Botafogo vai perdendo para a Portuguesa por 1-0. Tá? Então, do que eu tinha separado ontem, eu já comentei com vocês praticamente tudo, né? Acho que a gente tinha aqui os back favoritos. O Porto, como teve um cartão vermelho muito cedo, a odd ficou inabitável, né? Não consegui ir para ali, o Benfica não consegui assistir. Celtic não deu padrão, o Rangers deu, eu consegui pegar o back favorito, tá? O Barcelona meteu 4 no Athletic Bilbao, eu não consegui fazer esse jogo, mas comentei com vocês que o Barcelona está crescendo, está mudando, precisa ser analisado com mais carinho, tá? Que mais? No mercado de gols a gente tinha o Bochum com o Leipzig, não se confirmou, muito fraco o jogo, tá? Não deu leitura, pelo menos para mim. Augsburg Dortmund foi algo que eu fui buscar no limite. O Bremen com o Hamburgo deu leitura. O Heidenheim Sennhauser também, mas acabou não saindo gol no final. E aqui foram as marcações que eu fiz para bola parada, né? O Liverpool teve um gol de bola parada anulado, né? O impedimento do Van Dijk. O Leipzig eu não sei como é que foi o gol, para ser sincero. No Dortmund não foi, não teve, o Augsburg não aproveitou tantas bolas paradas, apesar do gol ter sido praticamente de bola aérea. Heidenheim e Sennhauser, o Heidenheim usou bastante desse fundamento, mas não conseguiu marcar mais gols assim. Enfim, estava tudo aqui. Vamos para amanhã, para a gente também não fazer realmente um vídeo muito grande, tá bom? Como sempre, a hora que a gente fizer essa transição de dia de ontem para o dia de hoje, deixa eu comentar sobre essa promoção aqui dessa semana. A gente está entrando nessa última semana que vai dividir fevereiro em março, e a gente tem uma super cotação que eu tô achando daquelas, ó. Por quê? A Betfair está oferecendo uma super cotação de 12 para o Fluminense se classificar contra o Milionários. E a primeira partida foi 2-1 pro Fluminense fora de casa. O Fluminense joga em casa, cara. O apoio da torcida brutal. Esse Milionários vai ter que se expor contra o Fluminense. Fluminense com o time titular. Tô achando essa odd boa pra caramba, cara.
Então, se você não tem conta na Betfair, considere se inscrever usando esse link aqui embaixo para você aproveitar essa super cotação. Tu pode colocar já na primeira semana de conta R$ 120 no bolso. Não é certeza, não tem nada garantido no futebol, mas esse é aquele tipo de super cotação muito boa. Ano passado, eu fui ver esse jogo no Maracanã, tá? Foi Flamengo e Barcelona de Guayaquil, era a semifinal, primeiro jogo de ida. O jogo de ida terminou 2-0 para o Flamengo. E aí a Betfair ofereceu uma super cotação, se não me engano era de 20 para o Flamengo classificar. Lá no jogo da volta já estava com 2-0 na frente. E pô, o Flamengo ainda goleou lá, se eu não me engano. Então eu tô achando essa super cotação muito boa. Vale a pena ficar de olho, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Domingo foi o último dia para aproveitar aqueles R$ 5 gratuitos, mas depois essa promoção provavelmente deve voltar. Vamos focar no único jogo que está me chamando muita atenção nessa segunda-feira, que é a Atalanta Sampdoria. Vamos entender como é que vem as equipes para esses jogos, as possíveis pegadinhas. Não tem mais nada aqui para mim, ó. Primeira Liga. Vou falar do Braga depois. Eu tô com um certo preconceito com o Braga, mas eu vou falar dele. E na La Liga aqui tem Granada e Cádiz. Vamos lá, Atalanta e Sampdoria. Primeiro vamos para a classificação. A gente tem aqui uma Atalanta que viu a Juventus passar, tá vendo a Roma chegar, a Lazio também já está chegando, a Fiorentina não está tão longe, ou seja, nós temos aqui uma situação de descenso. A gente pode chamar assim, né? Depois de vários anos de crescimento, a Atalanta está passando por um momento muito difícil. O Zapata, se eu não me engano, continua lesionado. A gente tem esse problema novamente do Ilicic com depressão. Eu sei bem como é isso, né? E o Muriel é dúvida também, mas o Muriel é um cara que não tem entrado muito bem. Sempre quando foi opção no banco, entrava bem. Agora que tem que ser titular, não está dando conta do recado, tá? Além disso, a Atalanta como mandante essa temporada não encaixou. Com 12 jogos até agora, 3 vitórias para um time da Atalanta que sempre botava muito medo em casa é pouco. Apesar de ter um ataque ok, é pouco, tá? E como visitante, a Atalanta está aqui lá na frente ainda, mas tem que melhorar o desempenho em casa. A Sampdoria está em 17º, só tem 3 vitórias fora de casa. Mas na classificação geral, a Samp está enfrentando aqui uma situação de proximidade com a zona de rebaixamento, mas começou a dar uma respirada depois das 2 vitórias que ela teve nos últimos 3 jogos. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos? A Atalanta, a Atalanta não vence, se eu não estou enganado, na Série A. Se eu não estou enganado, são 5 jogos, tá? Acho que é 5 jogos que a Atalanta não vence na Série A. Em casa, a última vitória em casa da Atalanta foi em novembro ou outubro, né? Então faz muito tempo. Estou falando aqui de Série A. Aqui a gente tem uma vitória da Atalanta contra o Olympiacos na Liga Europa. A Atalanta é o único time representante da Liga Europa na Itália, né? A Roma está na Conference League e a Lazio foi eliminada, então a Atalanta continua. Então, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, não é uma boa fase da Atalanta para estar essa odd de 1,45. Tá? Mas vamos mais a fundo. A Sampdoria sempre foi um time que tomou muito gol fora de casa, mas ultimamente foram 2 vitórias sem tomar gol. E nas derrotas, 2 derrotas por 1-0 tomando um gol só. Você consegue ver um amadurecimento da defesa da Samp e a gente consegue fazer esse cruzamento entre uma má fase da Atalanta e uma Sampdoria se reerguendo, tendo mais preocupação com a parte defensiva, porque antigamente a gente vinha para esse jogo falando, pô, ou é back Atalanta, ou é goleada da Atalanta, ou é mercado para gols. E a gente já fica mais reticente agora, né? A gente tem que saber analisar o momento. Vamos dar uma olhada de forma mais aprofundada aqui no nosso PDF, de apoio, que eu deixo sempre disponível para os membros aqui do canal, mas vocês que estão assistindo, vocês estão vendo também, óbvio. A intenção aqui não é restringir esse PDF para pessoas pagarem, né? É claro que eu coloco aí várias ligas aqui embaixo de outras competições que eu não comento aqui, mas os principais jogos eu sempre faço questão de deixar aqui na tela para vocês verem, tá? Bom, a Atalanta não costuma vencer dentro de casa, vocês já viram ali no radar esportivo. Não é também com frequência o primeiro a marcar dentro de casa, falhou em marcar em apenas 17% dos jogos e é um time com uma incidência de ambas marcam dentro de casa muito grande, ou seja, é um time que tem dificuldade para vencer, tá? Já a Fiorentina, aqui, como o quadro está todo amarelo, a gente já vê que é um time meia boca, né? Tem pouca porcentagem de vitória, sai na frente em poucas vezes também. Aqui já falhou em marcar fora de casa em mais do que o normal, mas também costuma ser um time interessante para ambas, tá?
O que chama a atenção aqui em ataque e defesa é o péssimo ataque da Fiorentina fora de casa. Nossa, eu escrevi Fiorentina, peraí. Por isso que eu tô achando estranho. Deixa eu voltar aqui pro radar. Eu preenchi no meu PDF de apoio a Fiorentina. Por isso que eu tô achando estranho eu falando Sampdoria. Por que eu tô falando Sampdoria? É a Fiore. Aqui. Aí. A Sampdoria. A Fiorentina é outros 500, né? Fica um pouco pior, hein? Não muda muita coisa não, mas fica um pouco pior. Ó, quantidade de vitória e derrota eu já tinha falado para vocês, né? Piorou um pouquinho na questão de falhar em marcar e piorou um pouquinho na questão do ambas marcam. A defesa e ataque continuam a mesma coisa, eles têm mais ou menos o mesmo número. A Sampdoria tem uma média de 1 gol marcado praticamente por jogo fora, eu acho isso muito baixo. E até a deficiência defensiva da Samp não é tão bom assim para o mercado de gols. Eu prefiro ali uma defesa que sofre quase 2 gols por jogo para trabalhar gols, porque mesmo que eu não tenha um ataque tão bom, a dificuldade defensiva ajuda a gente ter um cenário para gols. Então eu fico mais reticente quanto a isso. A gente tem um cenário interessante para bolas paradas. A Samp é um time que usa muito esse fundamento, tá? A gente pode ter algo interessante num jogo. Sempre que você tem em mente um jogo truncado, difícil de resolver, como é que eu posso fazer? Você pode sempre ter uma ideia de trabalhar situações de bola parada. Pode ser um gatilho para você abrir a sua posição ou manter a sua posição ou para fechar, né? Então, dos dois times, a Atalanta não vem bem. Talvez aí nas últimas 3 ou 4 temporadas a Atalanta vem muito abaixo em bola parada, porque quando começou aquela ascensão da Atalanta era uma coisa absurda. A Atalanta fazia gol de bola parada praticamente toda a partida, de escanteio, então nem se fala, tá? Contra-ataques aqui a Atalanta tem defendido mal. Enfim, não é um jogo com um cenário, com uma coisa muito atrativa para gols. Eu não gosto dessa cotação da Atalanta inicial de 1,45. Só se fosse uma situação muito forte para eu fazer um back Atalanta, né? Teria que confirmar isso ao vivo. Mas pelo histórico da Atalanta em casa, pela melhora defensiva da Sampdoria, pelo momento que vive a Atalanta e pela saúde baixa, é muito difícil que eu trabalhe esse jogo no match odds, tá? É muito difícil. Talvez se eu ver uma situação para comprar bolas paradas da Samp ou para me envolver aqui no over à frente ou no over limite, beleza, tá? Mas eu vou ficar muito ressabiado. Deixa eu já colocar aqui uma bola parada da Sampdoria. E vou colocar aqui uma possível correção de preço. É mais complicado. Toda vez que a gente vem para trabalhar uma correção de preço de um super favorito, cara, a Sampdoria tem que estar jogando demais, porque o mercado confia muito na Atalanta, tá? Então eu vou ficar bem pé atrás. Se eu for trabalhar mercado de gols aqui, vai ser limite ou à frente, estourando 2 gols, tá? Eu não pegaria aqui um longa exposição para 3 gols. Vamos nos aprofundar rapidinho aqui em relação a momentos do gol. A Atalanta tem marcado e sofrido bastante gol no finalzinho, tá? A gente pode até acoplar aqui os 71 minutos para frente, porque também tem essa questão de sofrer gols, né? Então a gente tem aqui uma chance boa de sair gols aqui no finalzinho, dependendo, né, de como é que tá o jogo, se a Atalanta tá na frente ou não. Beleza? De resto, a Sampdoria aqui tá bem distribuída, ela costuma sofrer um pouco mais ali entre o final do primeiro tempo e o início do segundo, e a Atalanta costuma sofrer também mais ou menos nesse nível. Você tem aqui uma Atalanta marcando muito pouco dos 51 aos 60. Você que vai gerir sua posição, você sabe muito bem como usar isso daí, tá bom? Bom, desse jogo, é isso. É difícil, tá? No Braga com Santa Clara, por que eu venho evitando fazer jogos do Braga? Já vou falar para vocês. Primeiro é o seguinte. O campeonato português, a gente tem o Porto. Nesse momento, eu não sei se o Porto venceu. Ó, 99 minutos. Tá indo o Porto contra o Gil Vicente. O árbitro tá dando acréscimo, tá dando chance pro Porto marcar, até agora nada, tá? O que acontece? O campeonato português, ele tem a vaga, a quarta vaga que vai para a Liga da Conference League e a quinta vaga que vai também para a Conference League. São 2 vagas, tá? E, obviamente, deve ter playoff ali entre. E na terceira colocação, você tem uma qualificação para a Liga dos Campeões, se eu não me engano, tá? As 2 primeiras é fase de grupos e a terceira é aquela qualificação.
Então, o que a gente tem aqui? Terceiro colocado, que é o Benfica, é playoff da Champions, e o Braga com o Gil Vicente é playoff da Conference. Olha a distância que o Braga está para o Sporting, que é a fase de grupos da Champions. Você tem uma distância considerável, tá? São 14 pontos. A distância do Braga para o Benfica, que hoje venceu, são 7 pontos, né? Já fica mais difícil também. E a distância do Guimarães, que é o time que está fora da zona de qualificação, são 14 pontos. Então o Braga dificilmente vai perder a vaga nos playoffs da Europa League. Percebe? Então qual que é a ambição do Braga? Ganhar tudo para tentar passar ali o Benfica e chegar nos playoffs de Liga dos Campeões? Pode ser. Pode ser. Mas me falta um pouco de vontade, às vezes, de trabalhar o Braga por essa falta de ambição. Né? O Braga dentro de casa tem 7 vitórias em 12 jogos. Obviamente a gente tem que respeitar esse tipo de situação. E como visitante, o Santa Clara só tem uma vitória nos últimos 11 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos disputados. O Braga venceu... Aqui é Liga Europa, né, se eu não me engano. Ele venceu o Tiraspol e passou nos pênaltis. Venceu o Tondela fora. Venceu o Paços de Ferreira em casa. O Santa Clara, 1-1 com o Portimonense em casa. Perdeu para o Benfica fora de casa. 2-2 com o Gil Vicente fora de casa. E a última vitória foi contra o Boa Vista em casa. Vamos dar... Qual que é a odd do Braga? 1,55. Vamos aprofundar um pouquinho mais só nesse jogo aqui. Então o Braga dentro de casa ele costuma sair na frente em 60% das vezes, mas olha isso daqui, ó. O Santa Clara, apesar de não vencer, é um time que costuma sair mais vezes na frente do que o Braga. Então para você que vem trabalhar um back Braga, um lei Santa Clara, cuidado, tá? Mas se eu tenho o Santa Clara saindo muito na frente, mas com pouca vitória, isso significa que o Santa Clara quase sempre, quando sai na frente, ele se deixa empatar. Né? Isso é uma situação que precisa ser levada em consideração se você trabalhar alavancagem. E o radar esportivo ajuda a gente nesse daqui. Ó. Quando o Santa Clara sai na frente, em 5 situações ele venceu. Em 6 situações ele empatou, tomou o empate, e em 3 ele perdeu. Tá? Óbvio que isso aqui também está contando jogos que ele faz dentro de casa, não só fora. Aqui eu já estou mostrando para vocês as estatísticas de jogo fora, tá? Mas isso aqui é interessante. Vamos fazer a conta básica aqui, ó. 5 com 6 com 3. Dos 14 jogos que o Santa Clara fez, que ele saiu na frente 14 vezes nessa competição. Ele só venceu 5, 35% das vezes. Nas outras situações, ele tomou empate ou tomou a virada. Para quem busca recuperação de resultado, isso é ótimo, tá? Já o Braga, olha a diferença. O Braga, quando sai na frente, ele mantém, ele faz a manutenção da vantagem em 11 vezes e tomou empate em 2. Nunca tomou virada, tá? Quando concede primeiro, o time do Braga é um time que relativamente consegue buscar algum tipo de recuperação. Não é tanto, tá? Das 5, 6, 7, 8 vezes que o Braga saiu atrás, 5 ele perdeu, 2 ele venceu e 1 ele empatou. Já o Santa Clara, das 9 vezes que ele concedeu o gol primeiro, que ele saiu atrás, 7 vezes ele perdeu, 1 só ele virou e 1 ele empatou. Tá? Então a gente consegue ter essa informação mais clara aqui. Então pode ser que o Santa Clara atrapalhe o seu match odds, mas também pode ser que ele te forneça uma oportunidade de alavancagem. Não é um time que vai chamar tanto na parte ofensiva para fazer gol, mas isso aqui me agrada. Ó. A parte defensiva é um time que defende muito mal. Eu cruzo isso daqui com isso daqui. Eu tenho uma oportunidade de trabalhar talvez um cenário para 2 ou 3 gols. Nas bolas paradas é um time que tem sofrido e o Braga é um time que tem marcado. Não é um número tão expressivo, mas dá para se observar. Tá? E aqui a gente tem uma indicação de pelo menos 1,5 gols bem forte. Assim, tá? Outra coisa interessante do Braga é um time que marca e sofre muito a partir dos 80 minutos. A mesma coisa aqui o Santa Clara. Então você que vem para buscar uma situação de overlimit, pode ser com odd mais alta, claro, pode ser bem interessante você ficar de olho nisso daqui. Beleza? Como está uma cotação muito baixa e eu estou com bastante pé atrás no Braga, eu vou ficar só de olho nesse jogo. Se aparecer alguma oportunidade ao vivo, eu faço, tá bom?
Na La Liga, eu não tenho trabalhado esses times de meio de tabela. Na terceira Liga da Alemanha não tem nada que me interesse tanto. E eu acho que é isso. Campeonato Paulista tem aqui o São Paulo. Na Championship, West Brom com o Swansea. Ligue 2 tem o Toulouse. É isso. Acho que eu falei de tudo. Então, fica aqui esse meu planejamento. Foi mais um bate-papo, né? Essa segunda-feira tá um dia bem tranquilo. Se você tá aí no carnaval aproveitando, juízo, né? Tome cuidado, use máscara. E segunda-feira, se você for trabalhar, essa segunda aí de ressaca, de domingo de carnaval, tá aqui. Espero que esse planejamento te ajude. Se te ajudou alguma coisa essa informação, eu sempre lembro você, se você quiser se inscrever nesse canal, me ajudar, deixar o like aí no vídeo, se inscrever no meu Telegram, é sempre muito bom, fico muito agradecido. Eu tento te ajudar de alguma forma e você retribui fazendo essa gentileza de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like aí no vídeo. Valeu? Uma excelente semana para todo mundo. Um abraço.